Tem uma pergunta aqui do Rafaels. Ele pergunta se você acha que o pan-eslavismo pode ficar tão forte quanto a união entre os povos anglo-saxões. Vejo que há uma falta de união entre os eslavos se comparado aos países anglo-saxões. Você acha que, face a essa fragilidade da União Europeia, pode haver essa união dos povos eslavos? Pode ficar tão forte? Eu acho que a união dos povos eslavos, ela sempre foi danificada pelas potências estrangeiras, que sempre tentaram minar essa união, fomentando certas disputas religiosas, como, por exemplo, sucede entre os sérvios e os croatas. Uns são católicos, outros são ortodoxos, então eles tendem a fomentar um espírito religioso mais forte nos croatas católicos e nos sérvios ortodoxos, além do que criam certos mitos ancestrais para fomentar processos de balcanização, como sucedeu, por exemplo, com a Macedônia do Norte, com Montenegro, no caso da Romênia com a Moldávia. Existe uma tendência desses países dos eslavos do sul, da Iugoslávia, de unificarem, porque eles são o mesmo povo. Eles compartilham muitos elementos comuns. Mesmo os que não são eslavos, os helênicos gregos, os romenos latinos orientais e os eslavos, que são, nesse caso, nessa região do leste europeu, os búlgaros, mesmo que tenham uma ancestralidade certa turca, mas os búlgaros também são eslavos, os sérvios e os russos, eles têm muitos elementos comuns, eles ganhariam mais unificando forças e criando um bloco geopolítico civilizacional no leste europeu. No entanto, nem todos têm essa consciência geopolítica profunda para entender essa problemática geopolítica. Então, cabe a nós divulgar, difundir para o grande povo entender quem são realmente os inimigos desses povos do leste europeu, que eles não são inimigos entre eles. O grande inimigo é global. Então, apenas baixo uma união entre essas grandes potências regionais, como eu falei antes, que a Bulgária, a Romênia, a Sérvia e a Grécia, estenderem o seu braço para essa tripla entente euroasiática que se cria, que é essa estratégia ampla entre Rússia, Irã e China, eles vão ganhar muito mais. E sobre essa suposta união entre os anglo-saxões, apenas acredito entre Inglaterra e Estados Unidos, que é o arco transatlântico da Anglo-Saxão, como eu sempre digo, não? E os estados títeres, que não tem muita voz, que é a Nova Zelândia, a Austrália, que estão e o Canadá, que são apenas apêndices dessa unipolaridade estadunidense no sistema internacional de estados.